Bem-vindo a mais um episódio de Carreira e Negócio. E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de negócio, uma coisa muito importante é o posicionamento. E para falar aqui sobre posicionamento, eu trouxe a Josi. Josi, ela é empresária, palestrante e é fundadora da Yustê Cosméticos, né? Josi, muito obrigado por estar aqui. Jorge, para mim é uma alegria, né? Gratidão em estar aqui presente, ainda mais diante de ti, uma pessoa que tem tanta experiência, ainda mais no mercado de startup e do mundo dos negócios. Muito bom. E eu queria começar com uma pergunta. Como é que você conseguiu criar uma marca, né? Mas uma marca que vai além da questão do cosmético, né? E conseguir essa pegada de propósito também. Como é que foi esse processo? Então, Jorge, na verdade, eu tenho especialização em branding, né? Eu sou formada em gestão de negócios, especialização em branding, e eu trabalhei muito tempo numa marca, onde a marca vendia muito e de um dia para o outro ela quase perdeu a empresa. Porque alguém foi lá e registrou ela antes do que os próprios donos, enfim. Então, eu vivi na pele isso e eu vi o quão importante é uma marca e quão importante é nós termos propósito. E na pandemia, eu tinha muitos problemas. Na verdade, eu tenho muitos problemas de pele. Pele sensível, acneica, com dermatite. E na pandemia, isso aflorou muito. E eu ia na dermatologista, ela me passava os produtos, eu fazia os meus cosméticos e eu acabava repassando receita. Eu não achava muito ético, até falei para ela. E eu pensei, nossa, doutora, eu vou começar a desenvolver os meus próprios cosméticos para poder contribuir com as pessoas, porque eu vejo que isso é uma dor de mais amigas minhas, pessoas que eu conheço. E foi então que eu fui buscar mais subsídios para mim poder construir então a marca Yustê, que é uma marca de cosméticos multifuncional vegana, testado dermatologicamente, hipoalergênicos, mas realmente falando com a pessoa que eu identifico a marca, que são aquelas mulheres que do dia a dia, pessoas, né? Não só mulheres, mas pessoas que têm uma rotina, que não têm muito tempo, mas que querem estar bem. Então a Yustê foi criada para isso. E também a beleza da vida real, eu digo, né? Uhum. E qual o tamanho da Yustê hoje? Então, a Yustê tem 2 anos e meio. Ela é uma marca gaúcha. Nós atendemos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós estamos em mais de 800 pontos de venda. E nós trabalhamos muito B2B. Trabalhamos também e-commerce, marketplace, também bastante aqui em São Paulo, dentro dos nossos ecossistemas. Então, a gente faz muita experiência de marca, que eu acredito muito que servir é um ponto importante das marcas. E hoje não é só a questão da compra, as pessoas querem sentir, as pessoas querem estar próximo das marcas. E como que a gente consegue fazer? Eu, na maquiagem, consigo proporcionar experiência de maquiagem, de cursos de automaquiagem. Então, isso está fazendo com que a Yustê se destaque. Mas não é só por essa questão também de serviços, mas o posicionamento que ela tem dentro da farmácia ou dentro da loja, né? A parte de merchandising, a parte visual, que isso também é uma forma de comunicar muito importante, que é o posicionamento. Uhum. Não, e assim, comparando com startup, dá um banho. 2 anos, essa presença, mas eu entendi que basicamente no Sul, né? Nem expandiu para o resto do país. Isso. Mas voltando aqui um pouco da criação, né? Você comentou um pouco o que te motivou, mas como que você criou uma marca? Então, eu não gosto de inventar roda, né? Então, eu fui pro mercado, eu olhava o que eu usava, e eu tinha as minhas maquiagens que eu gostava, e eu fiz uma pesquisa em profundidade com 100 pessoas, e eu entendi mais ou menos o que elas usavam. Eu fiz um mix disso e fui para as fábricas. Até hoje, eu estou esperando algumas fábricas me aceitar. Então, realmente é um mercado muito difícil. Mas consegui entrar em fábricas com bastante know-how e a gente desenvolveu produtos conforme eu acreditava, produtos multifuncionais. Então, por exemplo, a nossa paleta, ela é uma paleta que ela tem contorno, blush, sombra, iluminador, tudo na mesma paleta. Então, isso já descomplica a vida daquela pessoa. Então, eu fui muito para o mercado com fábricas que tenham know-how. Então, isso ia me dar uma credibilidade. Quando você fala fábrica, você está falando, eu vou definir a fórmula, vou definir a molécula que eu vou usar, né? A fábrica, é que eu não tenho fábrica, né? Então eu produzo em empresas que produzem para mim, eu tenho em Santa Catarina, São Paulo, então ela já tem know-how de 30, 40 anos de experiência. Hoje eu não teria condições de ter uma fábrica, porque eu teria que investir muito tempo em conhecimento, coisa que eu não sinto aptidão e nem tesão, assim, para fazer. Então, eu gosto mesmo de trabalhar com a marca, com o PDV, com os lojistas, com os vendedores, com a cultura da empresa. E sim, junto com a fábrica também, né? Isso também é um processo muito importante. Mas eu busquei fábricas com know-how, que eu pudesse aprender com elas.
Porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa de cosméticos. Eu trabalhei em confecção, eu trabalhei no mercado imobiliário. Então, eu sou empresária, então eu tenho noção de negócios. Mas no mercado de cosméticos, então eu fui aprender. Então, eu fui pro mercado, busquei uma fábrica boa, desenvolvi com a fábrica os produtos que eu acreditava com base na pesquisa que eu fiz. Mas desenvolver produto, o que significa desenvolver produto? Por exemplo, a Yustê nasceu com 4 produtos. 4 produtos. E eu diria que eu iria começar de novo com 4 produtos. Que era uma máscara de cílios, a paleta, a base com protetor solar e o corretivo. Foram os 4 produtos que a gente lançou. E nós entramos no mercado assim. E foi super positivo. Por quê? Porque a gente não complica a vida do cliente. Quando tu chega com muita coisa, ele se confunde. Agora, quando tu chega com produtos específicos, não é o que o Joel fala, o dinheiro está no nicho? Então, eu fui estrategicamente com poucos produtos. Depois, eu fui abrindo a linha. Mas aí quando você fala base, né? Só para eu entender, a base, Sim. Ela vai ter uma fórmula química, Isso. ela vai ter uma textura, uma cor, e vai ter um layout. Isso. Quando você fala produto, é tudo isso, Exatamente, né? Exatamente. Então, eu desenvolvi a marca, Yustê, todo o projeto de branding, antes de abrir o CNPJ. Tá. Então, eu fiz, como eu tenho especialização em branding, eu queria uma marca que conversasse com as pessoas. E eu tinha muitos clientes na América Latina e na Espanha, então a marca... a língua espanhola, eu tinha a sensação que todo mundo é muito simpático com a língua espanhola. Então, eu pensei, nossa, eu quero conversar com as pessoas. E ustedes, vocês? Eu pensei, nossa, e é você em espanhol. Fui logo no NPI, busquei se tinha algum registro, senão eu já não ia nem... Eu não me apaixono por nada, né? Então, porque daí eu já ia mudar de nome. E aí tinha a opção, eu botei uma Macron, que é aquela extensão da última letra, Yustê, que veio do francês, então eu criei a Yustê nesse sentido. E na construção da marca, quando a gente olhar o T, ele parece um cílio. Isso tudo faz parte do branding, né? Da construção da marca, da imagem da marca. Ela é preta e branca, a gente trabalha na maquiagem com pontos de luz em laranja, porque o laranja, a cor comunica, né? Então a Yustê, ela é preta e branca, mas com pontos de luz laranja. Para dar energia, que é aquela coisa da maquiagem, do glow, iluminação, da luz. Então, isso tudo fez parte do nosso projeto de branding. O tom de voz, com quem que a gente conversa, a gente é próximo, made simple. Eu sempre falo muito em descomplicar as coisas, então tem que ser, inclusive, nos processos, quando o cliente ligar, senso de urgência. Desburocratizar os processos. A gente tem que ter processos definidos e descritos, mas não ao ponto de atrapalhar a venda ou o processo de prosperidade de uma organização. Então, eu sou muito rápida, né? Então, por que eu comecei no Rio Grande do Sul? Porque se eu errasse, eu ia poder corrigir rápido. Um jet ski consegue dar a volta muito mais rápido do que um transatlântico. Então, eu vi uma vantagem nisso tudo. E outra coisa que eu fui muito pro ponto de venda e não fui pro digital, porque o digital é muito desafiador. Todo mundo fala assim, mas Josi, por que tu não começou só pelo digital? Quem tá no digital sabe o quanto que a gente precisa investir e muitas vezes não se sustenta. E no B2B, o que a gente faz? A gente bate na porta, apresenta o produto e se tu conseguir construir um relacionamento, tu vai vender uma vez. Se tiver qualidade, tu vai vender a segunda, a terceira. E aí sim eu entendo que uma empresa realiza a venda na recorrência. Porque vender uma vez a gente pode sempre. Agora, o desafio é permanecer no mercado. Então, é um aprendizado constante que eu venho sentindo e aprendendo muito com os nossos clientes. Mas só para ver se eu entendi aqui, porque quando você fala assim, eu criou a marca, me parece muito simples, né? Mas assim, você falou, eu comecei com 4 produtos. Isso. Então, são produtos cosméticos, então assim, você vai passar na cara, vai passar no corpo. Então tem um produto químico ali. Sim. Aí esse produto químico, ele vai ter uma aparência. Isso. E a aparência pode mudar também, um pouco mais grosso, um pouco mais fino, mais suave. Depois tem a questão que ela vai estar numa embalagem. Sim. Que tipo de embalagem que vai ser, qual vai ser o tamanho, vai ter um formato, vai ter uma cor. Essa embalagem depois ela talvez vai dentro de uma caixa. O que aparece ali, como é que está escrito, qual é o formato, qual é a logo, mas que foto de quem que está. Depois tudo isso você vai para uma loja, para uma farmácia, vai ter talvez um expositor ou não, vai ter um flyer. Então, assim, a gente está falando de tudo isso, né? Isso. Bom, então, como que o step by step, né?
Por onde que começou? Pela dificuldade que eu tinha de encontrar produtos que eu pudesse usar por conta dos meus problemas de pele. Aí eu fiz no meu projeto de branding. Dentro desse projeto de branding, eu fiz tudo. Inclusive, se a Yustê fosse um carro, que carro que ele seria? Se ele fosse uma mulher, quem seria essa mulher? Então, eu tinha isso tudo muito bem projetado. Eu pesquisei a marca 1 ano e meio no projeto. Quando eu fui para o operacional, abrir o CNPJ foi muito rápido, porque eu tinha tudo pronto. Eu não investi em abrir um CNPJ, ter custos, se eu não tinha, se eu ia estar no plano das ideias ainda. Não, primeiro eu desenvolvi todo o meu projeto. O que eu digo todo o projeto? Produto que eu quero, quantos SKUs, qual é a faixa de preço, faixa do varejo, faixa do e-commerce, faixa de marketplace, concorrência, quem é o meu concorrente, como que vai ser o PDV, como que vai ser a promotoria, tudo, absolutamente tudo no projeto. Isso, inclusive, eu ensino na mentoria para os nossos clientes, para os nossos alunos, porque eles esquecem de algumas etapas e depois, quando eles estão com o CNPJ e a empresa rodando, eles vão se dando conta e aí o dinheiro vai pelo ralo. O dinheiro que sai não volta mais. Então, eu fiz todo esse projeto. Quando eu abri o CNPJ, eu já sabia quantos produtos eu queria, qual era a linha que eu queria. Então, eu fui para a fábrica e eu disse, olha, eu quero desenvolver isso, a embalagem que eu imagino é isso. Mas no mercado de embalagem, a gente tem que dar um passinho para trás. A gente compra o que tem, porque realmente é um mercado desafiador, não tem muitas opções. Ou a gente vai para os importados. Não era algo que eu queria no momento. Então, todas as nossas embalagens hoje são brasileiras. A fábrica é brasileira. E eu fui para o mercado para ver o que tinha de embalagem. Comprei o que tinha. Invasei na fórmula. Só que leva um tempo. Tanto é que a produção atrasou. Era para ficar pronto em setembro, ficou em dezembro. Eu fiquei meio ano com uma vendedora interna, sem ter produto. Mas eu estou construindo aqui mentalmente. Você falou de embalagem local, você tem alguns fornecedores, eles têm já os formatos que eles podem fornecer, qual é o material, como que é, manda a amostra, fala gostei, não gostei, muda isso, acerta isso, vai e volta, vai interagindo e vai montando. Qual a experiência que você tinha sobre essa criação de marca antes? Então, eu trabalho no mercado imobiliário, então eu desenvolvi as marcas dos nossos empreendimentos e todo o conceito, né? Então, claro que é outro mercado, então 386 Business Park, um parque de negócios, Wichita Urban Center dentro de Smart Cities. Eu tinha uma outra empresa que era uma confecção chamada Zaiten, mas aí eu não curti muito porque era roupa, não era uma coisa que eu acreditava, enfim. E aí eu também construí essa marca. Eu tinha especialização em branding. É algo que eu gosto muito, trabalhar com marcas. Então isso foi muito mais fácil para mim. E assim, quando você foi do imobiliário, que eu entendo que é mais fácil, assim, lógico que vai ter o projeto arquitetônico, paisagista, etc e tal, mas talvez o nível de complexidade seja menor do que para um cosmético, né? Que a gente está falando aqui de varejo, né? Isso, a gente trabalha, eu diria que são esferas bem diferentes, o mercado imobiliário tem várias peculiaridades, né? Então, ele tem o seu grau de dificuldade, mas ele é mais bruto e mais simples. O cosmético, ele é muito granular, pequenininho, e é varejo, é volume. Então, a gente fica realmente... eu ganhei os cabelinhos brancos a mais, digamos assim. Até o Juca sempre fala, Josi, tu tem certeza que tu quer ficar nesse mercado? Porque ele é um mercado de gigantes. Agora que eu entrei para as redes, eu sinto isso. E o que você aprendeu nessa jornada, criando uma marca de cosmético, que não está nos livros? O que eu aprendi é o relacionamento, como é importante visitar cliente, visitar fornecedor, construção de relacionamento. Por mais que a gente até encontre isso, é tirar a barriga do balcão, é a gente sentir na pele o que as pessoas passam, porque senão as pessoas também não nos respeitam. Por exemplo, eu tive muita dificuldade quando eu fui nas fábricas, que elas olhavam para mim e diziam, ai, não tenho interesse, entendeu? Não, porque não inspira confiança. Não é que eu não inspirava confiança, mas muitas pessoas batem nas fábricas querendo fazer cosmético. E só que muita gente, quando aperta o sapato, desiste também. Porque isso acontece. Então, eu penso que a resiliência de acreditar no projeto, mas também ter pessoas certas com a gente. Pessoas do comercial. Porque assim, eu entendo que o melhor produto pode não vender e o pior produto pode vender. Tudo depende da venda. Venda é o que dá condições para que a gente torne o nosso negócio sustentável, economicamente falando, né? Então, por mais que a gente tenha propósito, por mais que a gente tenha várias coisas, se ele não se realiza na venda, ele não é viável.
Uhum. Então, para mim, qualquer coisa... E eu não me apaixono por nada. Como disse o Flávio Augusto, não se apaixone pelo produto. Mude rápido. Então, eu tenho essa questão da melhoria contínua. Já tive produtos que eu refiz fórmula. Primeiro corretivo, a gente veio de uma forma, agora já veio com outra forma muito melhor, muito mais incrível. E eu acho que isso é o legal da gente ir identificando processos a serem melhorados, identificando produtos que podem ser melhorados. E você falou no começo, e foi bem categórico, não, eu já sabia quais eram os 4 produtos que eu ia lançar. Uhum. Como que você escolhe esses produtos e também como que você rejeita produtos que para você não faz sentido? Então, eu fiz aquela pesquisa em profundidade, mas eu fui muito pelo que eu usava também. E aí eu fui para o Google, eu tenho a Google Trends, tinha mecanismos de pesquisa que eu fui. E eu acredito também que tinha um pouco no meu sexto sentido. E eu gosto de sentir isso também. Então, eu gosto dessa parte de dados, ela é fundamental, mas o sexto sentido, para mim, sempre foi uma coisa que eu estive muito atenta. E também não fazer quantidades exageradas. Como eu falei, a gente fazia uma quantidade X, testava, rodava, não deu certo. Vamos corrigir. Felizmente, não precisei tirar nenhum produto ainda. Não descontinuei nenhum produto. Não que eu não vá fazer. Vou fazer, com certeza. Mas em 2 anos e meio, a gente foi construindo uma linha muito sólida e muito presente no mercado. Eu estou lendo um livro, Posicionamento, inclusive indico esse livro para as pessoas, que ele fala sobre gestão de posicionamento e como é importante dentro de subcategorias. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, eu já criei Maxi Volume para ser uma máscara de cílios que já fale que ela é volume grande, maxi volume, tu já subentende isso e que ele seja um maxi volume, que as pessoas queiram ir na loja buscar maxi volume. Isso realmente já acontece. Tá lá e os T pequenininho, eles sabem que é IUST, mas não é IUST que eles falam maxi volume. Né? Então, essa forma de comunicar também, e uma coisa muito importante, a comunicação ela tem que ser simples. Então, o que eu falo pro público interno, como pro vendedor, ele tem que aparecer pro consumidor final e pro lojista. Então, muito já acontece que as pessoas falam, nossa, a IUST foi criada por uma pessoa que tinha problemas de pele. Chega até mim, as pessoas me contam. Então, eu penso, nossa, então realmente a comunicação tá sendo bem feita. Porque nós somos responsáveis sobre o que o outro fala, né, da nossa empresa. Porque é a gente que comunica. Ou se a gente não tá comunicando o que a gente quer, a gente tem que perceber isso e mudar rápido. Porque é a nossa responsabilidade. E às vezes, a gente falar demais também complica. Então, eu gosto muito de repetir palavras. Aí, a gente tem lá as palavras que a gente não fala. Não somos naturais. Nós não somos naturais. Então, são coisas que a gente vai policiando a equipe, policiando a gente. E aquilo vai se construindo. Menos é mais, digamos assim. Uhum. E assim, como é que você lida com tantos temas diversos, né? A gente falou aqui, depois pode explorar um pouco mais, mas eu entendi que teu negócio principal é toda a parte imobiliária. Depois, mas tem a questão aqui da criação da marca. Aí você comentou rapidamente também sobre a mentoria, né? Palestrante. Sim. Como é que você lida com isso? Eu vou te dizer que a raiz é a mesma, viu? Da curiosidade e do made simple. Para mim é uma coisa que ficou muito, eu viajo muito. Até o Ferreirinha falou muito sobre esse tema ano passado, em Milão. A gente foi numa palestra dele lá. E ele falou muito desse momento que o mundo vive, dessa sobrecarga das redes sociais, de nós estarmos hiperconectados o tempo inteiro. E hoje, o ser humano, o que ele quer? Sim, ele precisa fazer as coisas, a gente precisa estar ali conectado. Mas se nós pudermos fazer isso de uma forma mais simples, seja no mercado imobiliário, seja no cosmético, seja numa mentoria, que a gente seja mais objetivo. Então, eu levo essa raiz para as empresas nas quais eu trabalho. Então, eu penso que o modelo mental, ele acaba se adaptando ao segmento do negócio. Mas a raiz de como a gente imagina que aquilo vai acontecer é o mesmo. Mas, assim, algum momento da vida você deu uma guinada, né? Então, Sim. você estava, talvez, assim, uma linha mais tradicional, né? E tudo mais. Falando, agora eu vou lançar o cosmético, vou entrar... O que aconteceu, né? Qual foi o ponto que... Sim, interessante essa pergunta, Jorge. Eu fiquei mãe, e eu tinha minha confecção, e eu fiquei mãe.
E aí eu tava lá com o Benjamin, tava eu trabalhando, aí eu engravidei, eu disse, eu não quero mais a confecção porque não batia meu coração. Eu fechei. E eu fui trabalhar na empresa de mercado imobiliário. E lá fazia os empreendimentos, vender lote, vender terreno, vender um sonho. Eu gosto de fazer, mas me sobrava tempo. E eu com a maternidade, eu disse, nossa, eu gosto de trabalhar com produto, eu gosto de sentir o produto, sabe? Eu me sentia falta do produto. E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 anos pedindo para energia, né, do universo, para Deus, dizer, me mostra o caminho. E foi na pandemia, pedalando um dia, que eu usando meu capacete, quando eu tirei, eu tava toda deformada, com a minha pele toda, né, vermelha, escamada, e eu tinha uma reunião do mercado imobiliário, inclusive, eu não podia, a gente até meio que perdeu o negócio porque eu não pude ir naquela reunião. Então foi muito marcante aquele momento para mim. Eu pensei, não. Agora deu, agora eu vou me reorganizar. Quero ter um projeto que eu acredito. E foi aí que eu entendi que o cosmético ia ser um produto que eu ia poder botar no mercado e que as pessoas, que eu poderia contribuir na vida das pessoas, descomplicando a rotina de beleza delas, tirando aquele monte de coisa que tem numa bancada, deixar o essencial, mas que funcione. E trazer isso também dermatologicamente testado, hipoalergênico, que as pessoas possam usar e estarem embasadas num laudo técnico, que aí a gente faz nos órgãos competentes, né? E nessa jornada de você montar a marca, né, lançar, botar para vender e tudo, qual foi o momento mais difícil e o que você aprendeu com esse momento? O momento mais difícil foi no momento de maior faturamento, ano passado, que foi em julho. Passamos como eu estou no Rio Grande do Sul, a gente teve as cheias. E eu pensei, nossa, em maio, né? As vendas não vão acontecer. Muito pelo contrário, vendemos um monte. Junho, julho, nosso maior faturamento. Só que aí eu fui no Clex. Não sei se foi no Clex ou no Joel. Não, foi no Joel. E a Renata Pontes falou o seguinte, R$1 que entra não é o R$1 que sai. Então, o R$1 que tu economiza, ele é limpo. E R$1 que tu vende, tu vai pagar comissão, tu vai pagar impostos. Então, não é R$1, é menos. E eu fiquei pensando, realmente, eu tô com o meu custo muito alto. E eu fui ver o meu custo fixo estava muito alto. Eu estava preocupada muito em faturamento, a equipe tal. Porque o que acontece? Setor de vendas é muita energia, a gente fica motivado, estamos vendendo, cliente adorando, aquela motivação. Só que isso nos cega. E foi então que eu dei um passinho para trás e eu vi que eu precisava arrumar a casa. 80% do time comercial mudou. Eu mudei o time, diminuiu drasticamente o meu faturamento, só que hoje eu tenho lucro. Então, essa mudança de chave da questão de gestão de recursos, não é só vender, tem que sobrar. Então, a gente se ilude muitas vezes naquela de faturamento, e eu estava com custo muito alto. Hoje, eu com menos vendedores, vendo o que eu vendia com o dobro de vendedores. Só que a gente não enxergava quando a gente não olha. E eu diria também que a gente tem que deixar uma linha para Deus, né? Então, eu sempre penso que estar atento ao mercado e trabalhar de forma realista. Não se apaixonar por nada. Se tiver que mudar, muda rápido. E eu mudei rápido. Só que esse mudar rápido, lá na operação. Só que no resultado, levou 6 meses. Exatamente, demora. E agora que eu tô entrando para as grandes redes. Gente, eu tô levando um baile. Assim, ó, eu tô chocada com tudo que eu tô aprendendo. E eu tô adorando, eu sou sedenta por aprendizado. Mas nada melhor do que estar na prática. E com a mentoria tá sendo interessante também, porque na medida que eu estudo e que eu ensino, eu aprendo. Não é que eu tinha um preconceito, mas eu não me sentava na cadeira de professora. Eu sempre me sentei na cadeira de empresária ou de funcionária. Porque eu também já fui funcionária, então isso me dá bons argumentos e formas de lidar com as pessoas que trabalham comigo. Porque eu também já fui, então eu sei. Então, equipe muito unida, isso é muito importante. Mas ter esse entendimento de que eu também posso ser professora porque eu aprendi tanto fazendo, com a barriga no balcão. Cheiro de rua, como diz o Caio. Mas deixa só que a gente, no caso da mentoria, você ensina outros empreendedores a montar uma marca. Isso, alguns já têm marca.
né? Então, a gente tem contatos com fornecedores, a gente consegue algumas situações pela nossa própria experiência, mas a gente trabalha muito a questão de venda, como vender, B2B, varejo. Então, a gente ensina eles a... Não é que a gente ensina, fala os caminhos que a gente passou, as nossas dificuldades e aonde a gente pode encurtar o caminho deles. Tá, então não é para criar, é para potencializar uma marca, né? Pode ser criar também. Se a pessoa Também. quer criar do zero, a gente também ensina. Mas quem tem marca, mas não é só marca de cosmético. A gente trabalha muito a questão de venda. Vender, venda no B2B, venda no B2C. Trabalho em equipe, como é que a gente motiva a equipe. Diferença de representante, de distribuição, de CLT, essas coisas. Que a gente se sente muito solitário, né? Eu me sinto. E quando que apareceu essa oportunidade? Falei, poxa, eu vou montar uma mentoria, né? O que virou a chave? Então, eu penso que a ambiência faz muita diferença, né, Jorge? Nós nos conhecemos, inclusive, no Clex, por isso que nós estamos aqui. E a oportunidade apareceu quando eu entrei para a mentoria do Conrado. E quando que eu decidi entrar? Quando a Renata falou do R$1 da compra e do R$1 da venda. Aí eu fui falar com... Aí a Adna, que é uma colega nossa, me falou da mentoria, eu fui falar com eles, o Conrado me ligou já no outro dia, eu pensei, nossa, como o Conrado é rápido! E aí, aí eu faço parte do Safir, do eMaster, e aí o Conrado começou a me falar sobre mentoria, será, Conrado? E ele me desafiou, assim como o Joel me desafiou a criar o podcast, hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrevistar pessoas, e a gente vai aprendendo também coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, fazendo, né? Não existe caminho ideal. Então, eu sou muito de planejar sim, mas chega um momento que eu faço. E no decorrer da carruagem, a gente vai arrumando, né? Não que eu seja inconsequente, muito pelo contrário. Tanto é que a IUST, eu fiz todo o plano de 1 ano e meio antes de abrir o CNPJ, de começar a botar, de fato, dinheiro em espécie. Porque dinheiro, de certa forma, eu tinha investido com o meu tempo, com pesquisa. Mas chega um momento que a gente precisa tirar o projeto do papel. A gente precisa deixar de lado o nosso medo. E os mentorados, qual é o principal erro que você vê eles fazendo? O erro da paixão. Deles amarem a ideia deles amarem o produto deles. E o cliente não entender. Aquilo não faz sentido para o cliente. Então eu vejo assim como é difícil, às vezes, a pessoa desapegar. Não levar para o lado pessoal. Se na vida pessoal a gente não deve levar para a vida pessoal, tu imagina no comercial, muito menos. O ego daí entra também. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas isso quando a gente se apega demais, a gente não consegue ver outras perspectivas, né? E essa jornada de você sair do interior do Rio Grande do Sul, né, primeiro, né, expandir regionalmente, presença em São Paulo, como é que essa jornada, né? Como que você tem acesso ao conhecimento, como é que foi esse processo de você sair assim, romper, quebrar a casca e sair assim? Legal. Tu lembra o dia que eu não sei, tem lá no grupo, falou, olha, se quiser me convidar, pode me convidar. Eu falei, pode me convidar pro podcast. Mais ou menos assim. Então, eu penso que confessar que a gente não sabe e que a gente quer aprender é um ponto importante. Porque o ser humano, ele está muito disposto a ensinar o que ele sabe. Quando eu me coloco numa posição de, olha, eu quero criar uma marca. Quando eu chego na fábrica e digo assim, olha, eu tenho um projeto aqui que eu quero desenvolver, mas eu quero desenvolver ele contigo. Porque eu não sei, eu não entendo muito desse mercado, mas contigo, eu sei que tu quer fazer um bom negócio, então nós juntos nós vamos construir isso aqui. Essa foi a minha comunicação com a fábrica e deu super certo. E até hoje a gente trabalha muito bem juntos. No comercial, da mesma forma, olha, eu não entendo muito disso, tá? Eu sei até aqui. Tu me ajuda? Tanto é agora que eu contratei a Tere, uma representante comercial. Ela tem 60 e poucos anos, 30 e poucos anos do cosmético. Ela olhou pro contrato que eu tinha feito. Ela disse, Josi, tu não entende muito dessa parte, né, Deu, Tere? Eu não entendo. Tu me ajuda? E ela disse, eu te ajudo. Então eu também... e aí ela me botou em contato com uma pessoa gigante dos cosméticos, que inclusive...
Eu jantei com ele. Ele não ia jantar comigo há 2 semanas aqui em São Paulo. E a Ter disse, não, eu quero que tu jante com ela, porque ela é uma menina, ela quer aprender, ela tem boas ideias, o projeto é incrível, a marca é incrível, por favor, janta com ela. E aí ele disse, não, aí eu falei com ele disse, não, Josi, não precisa te agradecer, eu tô fazendo pela Tere. Deu, não, beleza. Aproveitei a oportunidade, sentei com ele. Nossa, o que ele me falou em 1h30, 2 horas, eu pensei, ele tem também 30 e poucos anos de mercado de cosméticos. Eu só sentei para trás, assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou aprender isso tão rápido. E aí desde então a gente estreitou um relacionamento. Ele me manda coisas. Ele olhou minha tabela de preços. Ele ajustou minha tabela de preços. Ele falou, Josi, se tu não fizer isso aqui, tu vai morrer em X tempo. Tu tem estoque lá que tu não pode ter. O estoque é para 4 meses. E eu sou aqui, né? Então eu penso que é isso. É a gente não querer parecer o que a gente não é. É sim, se valorizar, tudo certo, que a gente, né, é trabalhador, tudo certo. Mas tem coisas que a gente não sabe, não querer fazer que tu saiba e tu não sabe. E tu não sabe, porque as pessoas vão saber. Quem é do mercado sabe quando é de verdade e quando não é. Então eu penso que até nos nossos próprios ecossistemas, o Conrado é uma pessoa que pega muito na minha mão, ele diz, Josi, vamos, tu consegue, tu te enxerga menor do que tu é. Então eu vejo que as pessoas gostam de mim de forma genuína. Porque, enfim, é a forma como eu sou, como eu falo e as pessoas gostam. Eu acho que é isso, sabe? Uhum. Não tem muito inventar as coisas, às vezes, sabe? Eu querer cortar caminho. E servir. Eu sirvo muito. Por exemplo, o Dani, que estava aqui agora, ele fez os eventos dele. Tô lá com a Yuste presente nos eventos dele. No evento da Lalas, tava eu lá servindo. No evento do Mira Club, eu tava lá. Antes das gurias, 7 horas, eu já tava aqui em São Paulo, arrumando lá. Disse, meu Deus, onde é que estão as coisas pro coffee que não chegaram ainda? Então, eu sou muito de botar a mão na massa. Então, eu sirvo muito os meus colegas nos ecossistemas, né? Fernanda Toqueto também, tô sempre com ela. Vamos lá, Fê, o que precisa, Josi, me liga, faz. Então, eu tô sempre... Eu acho que a disponibilidade minha também, como forma de agradecimento a tudo que as pessoas fazem, por mim também, eu acho que isso... As pessoas gostam disso, sabe? Aquela forma de... Mas não é dinheiro que eu tô falando aqui. Eu tô falando de prestatividade. Da gente se ajudar. Eu acho que é isso. É doação, né? É, isso aí. E você tem o InspiraCast também. Tenho. Inspirar Podcast, isso aí. Inspirar, né? Inspirar isso, Podcast. Isso. Inspirar Podcast foi muito que o Joel falou, das mídias e tudo mais, e que ele é um grande portal, né, de conhecimento, de troca, e ele botou prazo para fazer. E eu, meu Deus, vou fazer então. Aí eu criei, ele disse, quando que tu vai fazer e sobre o que tu vai falar? Eu gosto de histórias inspiradoras, eu gosto de saber o que as pessoas fazem, e aí eu botei rodar o Inspirar Podcast, então eu entrevisto empresários, e pessoas, na verdade, não só empresários, mas o que eles têm para contar naquele momento, daquela 1 hora ou 40 minutos, que aconteceu na vida deles, que pode ser inspirador para outra pessoa, que foi a virada de chave. E eu tô amando fazer isso. Eu adoro entrevistar pessoas. Então, eu sou muito grata ao Joel por ter me instigado a fazer isso. Eu não sabia como e hoje eu tô fazendo. Fui lá, fiz e me apaixonei. E eu acredito que vai ser a mesma coisa agora com a mentoria. Porque eu tô dando as aulas, eu tô vendo o resultado das pessoas e é impressionante. O resultado deles parece que é meu. Então eu vibro junto. Então, nossa, isso é muito bom. O resultado dele é meu. Não precisa ser meu o negócio. Eu posso ter muito sucesso com o negócio das outras pessoas. E eu acredito muito que isso é ecossistema. Que é isso que faz as coisas acontecerem, fazem a gente crescer, se fortalecer. Acho que é essa troca. E no caso do Inspirar Podcast, o quanto que ele impactou o seu negócio? Muito. Muito porque quando eu converso com o meu entrevistado, a gente cria um vínculo. Fica forte aquele vínculo. A gente se conhece, a gente se conecta, a gente conversa, eu conheço ele melhor. E aí, isso é o que eu acho de mais bacana nos relacionamentos. E depois, que gera muito conteúdo para as redes sociais, falas, enfim. E também a oportunidade, quando eu entrevisto alguém, eu libero todo o conteúdo e todos os cortes para a pessoa poder usar. E eu fico muito feliz em poder ver que as perguntas que eu fiz, as falas daquelas pessoas estão mobilizando, estão aparecendo, estão fazendo a diferença. E para a Yuste, não preciso nem comentar, né? Que ela aparece bastante, então, no Inspirar Podcast, como apoiadora. E então é uma forma de a gente estar sempre falando da marca, posicionando ela no mercado, que é uma marca descomplicada.
Então, acho que esse é o maior ativo, né? As pessoas, o relacionamento e para a marca. Até já tem pessoas que querem patrocinar e eu não me abri ainda, mas eu tô começando a ficar... O Joel fala sempre do dinheiro novo, né? É uma oportunidade para mim e para a pessoa também. Então vira mais um negócio, né? E pensando aqui, a gente falou muito de marca, mas também tem um negócio por detrás, sim, né? Sim. E pelo que eu entendi, você ainda está numa fase de experimentação e validação de algumas coisas antes de expandir para o resto do país. Essa pelo menos é a minha leitura aqui, né? Isso. E aí a pergunta é o que falta, o que você precisa, né, para avançar. Eu sei que alguns negócios chega uma hora para você escalar, você tem que mudar estruturalmente e tudo mais, né? Como é que está essa jornada? Eu estou justamente nesse momento, ajustando a casa, deixando o meu custo fixo o máximo possível enxuto, né? Porque eu acredito muito que é isso que muitas vezes a gente não vê. Então, custo fixo é algo que tem que ser olhado a cada 2 semanas, o que a gente pode tirar, o que a gente não pode. E ter um time comercial muito forte. E ter sempre a cadeira do vendedor disponível. Então, eu recuei para reestruturar essa parte administrativa, financeira, para depois poder escalar. E por que eu falo depois? Porque agora eu estou entrando nas redes. E quando a gente entra na rede, o problema não é entrar. O problema é como nós vamos entrar e ficar. Entrar em rede, nós temos merchandising, nós temos display, nós temos expositor. Isso tudo é investimento financeiro. Nós temos demonstradora de produto, que tem CLT, que representa 10 a 12% da tua folha. Né, do teu custo, desculpa. Então, são coisas que, se tu não tens noção e tu cresce muito rápido, tu te perde. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo isso no Rio Grande do Sul, testando, validando. Eu, essa semana, fui visitar a loja. Fui lá, eu mesma coloquei no expositor. Então, essa presença na rua, ela é muito importante. E a presença, claro, interna também. Então, é nesse momento que eu estou. Eu imagino que vá mais um ano. E também tenho algumas estratégias na minha mente de trazer pessoas com bastante experiência para o meu time. Eu já investi bastante, o Lázaro do Carmo foi um mentor meu, que era da Jequiti, né? Então ele tem bastante experiência, ele era da Dionesse também, fiz mentoria com ele 1 ano. Então eu sempre estive do lado de grandes pessoas, agora ali no Clex, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel... São pessoas, Conrado Adolfo. Então, eu sempre busquei os melhores no mercado. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer a nossa parte. E o que é a nossa parte? Botar o chinelinho da humildade, ir lá trabalhar. Não existe nada que supere o trabalho. E porque se você também não está com uma margem boa, para que crescer e não colher o resultado, né? Então... Exatamente. Ainda mais eu que venho do mercado imobiliário. Então, quem trabalha comigo no mercado imobiliário me dá umas espetadinhas. Tu tem certeza, Josi? Isso acontece. Porque o mercado imobiliário, a gente sabe, ele é muito satisfatório trabalhar. E economicamente também, ele é muito positivo. Mas é uma coisa que eu tô fazendo porque eu também penso em vender a Yuste. Eu tô fazendo ela para vender uma partezinha dela. Eu tenho a mentalidade de equity do Flávio Augusto. Então, eu prefiro ser dona de algo de 100 milhões, que eu tenho lá 40%, 50%, 60%, do que ser algo de 10 milhões, que eu sou 100% dono. Eu não sei tudo. Então, eu sou muito aberta, eu sou muito do ganha, ganha, ganha. É uma nova forma de pensar. E isso vem muito dos ecossistemas que a gente está presente. Então, o Conrado fala muito sobre toquetização, sobre compra de empresas, sobre EBITDA, sobre equity. Então, aí eu criei a Yuste justamente. Quando eu criei, eu já pensei para vender. E qual é o perfil? Você já parou para pensar qual é o perfil do potencial comprador? Então, eu penso alguém da área. Eu penso que talvez uma marca maior que a minha possa se interessar por ela. Porque já tem fit, já conhece, a gente já vê empresa, compra de empresas, né? Ou parte de empresas do mesmo segmento. Acontece muito no nosso mercado. O mercado de cosmético é um mercado gigante, maravilhoso. E o que eu tô notando?
Se tu não sabe trabalhar, tu não aguenta. Agora, se tu sabe trabalhar, é um mercado incrível, fantástico. Então, eu tô na esteira de aprendizado ainda. E corrigindo rápido, né? Uhum. E as fábricas, é a mesma fábrica que tem vários locais, é isso? Eu tenho fábrica aqui em São Paulo, Santa Catarina. Agora eu tô começando a ter fábrica no Rio Grande do Sul também. E tô começando a abrir um pouquinho para importação de embalagem. Estou olhando para isso também. E agora tenho o departamento de compras. Então, antes eu fazia as compras. Agora, eu vi que eu não sou boa em compra. Eu já sabia, mas eu tinha que fazer, né? Então, agora eu tenho uma pessoa que é especialista em compras, então ela já compra melhor. Eu não decido mais as compra coisas. Seria encomendar a produção na fábrica, né? Isso, mas embalagem, testes, cuidar do estoque, quando que é o momento de comprar, quando não é. Então, isso também é muito importante, a gente ter pessoas que saibam nos dar as respostas. E você falou que são 4 produtos, mas provavelmente... Não, hoje não. Hoje nós temos 26 produtos, 64 SKUs. Ah, essa era a pergunta. Então, dos 26, 64... Isso. Até que não é tanto SKU. Não. Considerando o número de produtos, né? Tem alguns, por exemplo, base, sim, a gente tem mais cores. Mas tem produtos blindagem, é só aquela fórmula, né? A Bruma, por exemplo, também é aquela fórmula, então é um único produto. E são produtos bem assertivos, bem usáveis no dia a dia. Eu não criei nada que... Nossa, será que eu vou usar? Se eu pensar, será que eu vou usar? Eu já nem perco tempo, eu já nem olho. Tá. E você falou que te procuram para criar marcas, não só cosmético. Isso. Qual foi, assim, a mais inusitada que apareceu? Então, até que não é tão inusitado assim. Até faz parte até do meu ecossistema, digamos, mas produtos de sex shop. É uma pessoa que já vende produtos, quer criar sua própria marca, e, enfim, eu achei interessante, né? O mercado super aquecido, inclusive. Ela vende muito. Produto dos outros, né? Produto dos outros, mas agora ela quer fazer o dela, porque ela tem o cliente, né? Então eu disse, não, vamos começar com um produto... Mas vamos estudar, porque ela queria um produto mais interno e daqui a pouco a gente tem que cuidar melhor a fórmula, não é simplesmente sair fazendo. Então, é uma coisa que a gente está estudando. Também mercado de pet é uma coisa que está muito, né? Então, eu tenho lá pessoas, por exemplo, eu tenho um pet, eu quero desenvolver produto. Mas aí alguns não entendem a complexidade, alguns dão um passinho para trás. Porque às vezes as pessoas acham que é simples, né? Não que seja um bicho de 7 cabeças, mas às vezes eles acham que é simples e não é tão simples, né? Talvez tu tenha que ter uma musculatura um pouquinho mais preparada, financeira, mas comercial. Tem que ter viés comercial. Então, assim, se é um vendedor, que nem é o caso dessa mulher, que me vem e já tem experiência no mercado e me fala uma coisa dessa, eu fico super empolgada. Agora, se é alguém mais do administrativo, eu já dou uma seguradinha. Por quê? Porque que vai dar vazão é a venda. Então, eu gosto muito dos vendedores, viu? É uma coisa assim que o vendedor chegar para mim é uma coisa que eu confio mais. Não que eu confio mais, mas eu escuto um pouquinho mais, entendeu? E aí, no caso de você quando você pega vários produtos diferentes para trabalhar, o que tem em comum no processo e o que tem de particular? Sim, tem situações onde é muito peculiar daquele ramo. Então, às vezes, eu também não tenho informação, alguma coisa de tecnologia, alguma máquina. Mas o problema, o que me chama a atenção nos segmentos diferentes é o grau de dificuldade que nós temos com pessoas, equipe, time, e que respinga muito no comercial. Isso é assim, 98% do grau de dificuldade e conversa com o fornecedor também. De depender muitas vezes de um monopólio, de só aquela pessoa me fornece tal equipamento, tal... ingrediente, ou enfim. E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas, as empresas estão aqui no Brasil, determinado segmento muito na mão de alguns. E aí eles têm que pagar o preço que está ali, digamos assim. E que nem sempre é muito confortável, né? E
E aqui, levando um pouco para o lado da tecnologia, e aí assim, eu acabo sendo um pouco leigo na parte de cosmético, mas você vê muita inovação. Deixa eu só explicar assim, eu consigo perceber, por exemplo, filtro solar, que era uma coisa rara, única, e depois você tem não sei quantas variantes, coisa que às vezes a própria roupa já tem o filtro solar e protege e tal. E aí você falou que no teu caso específico ainda é bem mais complexo, porque tem também algum tipo de alergia e tudo mais. O que você tem visto assim de tecnologia? O que você vislumbra daqui para frente, a parte de cosmético facilitando a vida, resolvendo problemas, né? O que está acontecendo? E mais, como que você fica antenada com essas novidades? Eu penso que uma grande dificuldade que as marcas têm é a linguagem. Eles usam nomes muito difíceis e que às vezes isso afasta o consumidor, porque ele não entende. É muito ruim, às vezes, tu te parar na frente de uma gôndola e não entender o que tu tá lendo. A gente se sente que é só com a gente, não é. Então, eu penso que isso é uma coisa que as marcas já começaram a melhorar um pouquinho mais. Inclusive, agora essa comunicação de gourmetização, que virou uma tendência, mas eles acabam usando, então, cremes que têm gostos ou cheiros muito. Isso aproxima o consumidor, eu penso que isso é uma inovação também. Embalagens, as embalagens em sticks, não que elas sejam tão inovadoras, mas elas apareceram mais e elas ficaram mais perceptíveis, elas estão mais no imaginário coletivo, o que não era anos atrás. Então, a embalagem stick, ela é muito boa. Por quê? Porque tu consegue usar todo o produto, é prático, tu põe na tua bolsa, tu não tem perda do produto. Então, isso para o consumidor final é muito interessante. E também a questão das embalagens recicláveis, mas elas ainda... Aí a indústria tem que trazer isso mais para nós como solução. E trazer isso também de uma forma, de um custo-benefício. Hoje eu assino, por exemplo, eu sou assinante do Eu Reciclo. Então, é uma forma que a gente encontrou de contribuir com as nossas embalagens de uma forma mais consciente. Né? Porque o projeto faz as ações, mas de outra forma a gente está muito limitado ao plástico, a gente ainda está muito limitado a formas de usar aquilo que talvez a fórmula que está dentro não vai ser compatível com aquela embalagem, com aquele polímero, aquilo ali não vai funcionar. Da indústria, né? Mas a indústria também, falando de fórmula, vem muita coisa sendo pesquisada dentro dos laboratórios, boas práticas acontecendo. Por exemplo, quantidade que tu usa de X produto que hoje tu não precisa mais, que é tão... que machuca ou que vai lesar a pele da pessoa. Já consegue usar outra fórmula, uma outra forma de usar aquilo lá que não vai agredir tanto. Então, isso está sempre em constante evolução. E aonde que eu busco muita inspiração, eu escuto muito dermatologistas. Então, eu gosto muito da minha dermatologista, eu gosto muito de ouvir casos científicos, eu gosto de ler. Então, é uma coisa que eu busco muito. Claro, viajo, vou olhar muito PDV... Né? Como eu falei, não sou uma pessoa que vou querer inventar a roda, até porque eu não tenho tanta expertise de mercado, mas eu tenho meu compromisso com o nosso cliente, a pessoa que usa Yustê, a pessoa que é fiel. Então, com essa pessoa, o meu compromisso com ela é buscar as melhores alternativas de embalagem, de produto, de fórmula, inclusive de comunicação. Porque eu penso que isso sim forma uma comunidade. As pessoas vão se conectar com a Yustê pela forma como ela entende as coisas, como ela se comunica, quais são os valores da empresa. Agora, especificamente na questão da fórmula, né? Que eu entendo que tem inovação assim, na química, na textura. Como que uma pessoa, na hora que você monta um produto, né, um produto de cosmético, como que você se atualiza dessas inovações? Está em laboratório, está em faculdade, é uma feira, é pesquisa, então, é um professor Pardal, sei lá. Boa. Eu sempre digo que eu estou em várias bolhas, né? Então, eu estou na bolha do digital, eu estou na bolha da influência, eu estou na bolha do mercado imobiliário e eu estou na bolha do mercado de cosméticos, dentro das fábricas, com farmacêuticos, inclusive. E aí, a comunicação, ela era estranha para mim. Agora, ela já não é mais tanto.
Então eu tenho meu relacionamento com essas pessoas, tem as feiras, tem a feira do varejo, mas tem a feira das fábricas. Nós temos viagens também que a gente vai. Eu não fui ainda, né? Mas a gente tem essas oportunidades de poder ir visitar as fábricas, inclusive fora do Brasil. Várias fábricas que tem na Itália, Alemanha, elas estão presentes no Brasil também. Visitar as fábricas, olhar o processo de produção. Isso tudo nos aproxima e começa... que a gente entende do que a gente está falando, porque eu não sou especialista nisso. Então, eu confio muito nas fábricas. E confiar nas fábricas é o ponto-chave. E isso que eu penso que foi o grande diferencial da UST. Eu não gosto de falar que tem qualidade, que para mim é o mínimo. Independente do preço, né, tens que ter qualidade. Mas as pessoas, elas falam, nossa, realmente a UST tem qualidade. E eu nem falo nada, porque, tipo, eu entendo o que elas querem dizer. Por exemplo, eu que sou gaúcha, né? E a marca é vendida no Rio Grande do Sul. As pessoas dizem, nossa, mas uma marca gaúcha, né? É boa mesmo. Então, as pessoas se questionam isso. Então, eu não abri mão de ir em fábricas com know-how. Não que a pequena não pudesse. Mas eu já disse muito não para fábricas que não eram veganas, ou que não tinham boas práticas, ou que eu visitei e que eu fiquei na dúvida. E todas essas fábricas com as quais eu trabalho, elas fazem para marcas que eu usava. Então, eu já era consumidora da fábrica por meio da marca. Então, é uma coisa de confiança. E eu entendi, então, aqui, resumindo assim um pouco, acho que essa ambiência nessa bolha do cosmético, ela te ajuda a entender quais são as tendências, o que está aparecendo de diferente, novo, Sim. revolucionário ou não. Isso, eu tenho uma parceira, Keren, ela está aqui em São Paulo, ela mora em Jandira, e a gente troca muita informação, ela pesquisa muito o mercado, ela é muito dedicada, então ela está comigo na mentoria também. Então, ela é uma pessoa muito estratégica para mim, trabalhou em muitas fábricas, trabalhou em grandes empresas. Mas eu ia perguntar para você, qual é o critério? E você falou, a gente falou que no começo eram quatro produtos, já estão em 26 e tal. Qual é o critério, quando você está nessa bolha do cosmético e vai aparecendo as novidades, para você selecionar o que faz sentido ser, não é nem transformar em produto, mas pelo menos qualificar para você avaliar se vai ser um potencial produto ou não, e o que não faz sentido? Como que você faz essa triagem? Essa triagem é feita pelo que eu vejo se vai vender ou não. Se pode ser a coisa mais... O que eu recebo, Josi, faz isso, faz aquilo, faz assado. Um projeto, gente, ele custa 100 mil reais para mais. Um projeto. Então, tu imagina 26, né? Então, não é simples. E então, é uma coisa assim... Tem público para isso? Tem. Não tem, eu nem olho. Eu deixo o meu concorrente fazer. Mas eu não vou abrir aquela categoria. Então, tem que ser muito comercial. E como eu sei se é comercial, aí tu vai me dizer assim, mas como que tu sabe, Josi? Sexto sentido. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Tem por exemplo, tem dois produtos que eu tenho, que é o Shine e o Multi, ele tem um valor agregado altíssimo, é incrível o produto, mas eu vou ter que tirar ele do mercado, porque o preço dele tá muito, eu não consigo vender ele mais barato. Então, a primeira coisa que agora eu vou tirar do mercado se eu precisar tirar, vai ser esse. Vai me doer o coração, mas não adianta. Quem manda é o mercado. E é isso que eu vejo que os meus alunos, eles têm dificuldade em entender às vezes. Não é a gente que dá o tom da coisa. Quem é a gente? A gente está aqui servindo, cobrir uma necessidade de alguém. E quem é esse alguém? O mercado. Desapegar, né? A gente falou algumas vezes desapegar. Isso. E assim, eu entendo que nesse processo... Você estava na zona de conforto, né? Então você sabia como proceder e o quanto você tinha até de projetar o que vai ter de retorno financeiro, etc. e tal, e você resolve mergulhar de cabeça em algo com bastante propósito, mas totalmente novo e um investimento que não foi de curto prazo. Então, assim, não só o que você gastou, mas todo o esforço, dedicação que você teve em cima disso, né? Sim. Eu queria que, assim, para quem está numa situação semelhante, então às vezes a pessoa pode ter um emprego seguro, tem uma série de benefícios e está com medo de empreender ou de fazer uma coisa nova ou de mergulhar de cabeça na paixão dela. Que sugestão você dá? Eu penso que para a pessoa não ser egoísta.
Por que que eu falo isso? Porque eu penso que alguém está precisando desse trabalho ou dessa solução que a pessoa tem dentro do coração dela. Porque se está no coração dela e ela quer fazer, ela vai encontrar a melhor forma de fazer. E ela pode fazer uma grande diferença no mercado. Então, pense naquela pessoa que vai se beneficiar com o que aquela pessoa sabe, com o projeto daquela pessoa. Isso eu acho que sensibiliza. E também a gente se sente vivo. Que coisa melhor do que quando nasce uma criança, o que acontece com o vô e com a avó? Eles, eles mal caminhavam, às vezes, dependendo, ficavam sentados no sofá. Chega uma criança, tá de joelho, tá brincando, revitaliza, cria uma energia nova. Projeto novo é isso, é vida, é projeto, é energia. Se Deus quiser, eu com 70 anos, eu quero ter um projeto novo. Eu não quero trabalhar a vida inteira com cosméticos. Quero que seja uma parte da minha vida, mas eu quero trabalhar com outras coisas. Assim como o Joel me desafiou a fazer o podcast, como que eu vou fazer? Não sei, vou fazer. E me apaixonei. A não ser que eu não tivesse gostado, tudo bem, não faço mais. Então, não, mas eu amei. Que bom! A gente tem que ter essa sede por aprender e por querer experimentar e fazer. Aqui no Brasil, eu penso que a gente, às vezes, perde oportunidades pela forma como a gente foi criado, né? E se não der certo? Mas que coisa boa se não der certo, tem um baita de um aprendizado. Errar, quebrar, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Isso é aprendizado. E se tu puder aprender com alguém para não errar, melhor ainda. Que é o caso que a gente está fazendo nas mentorias, né? Por que eu vou fazer uma mentoria com a Josi? Para não errar onde a Josi errou, talvez. Encurtar alguns caminhos. Por isso que eu busquei tantos mentores. E graças a Deus, eu ainda estou com eles e aprendendo. E assim, não é diferente para ninguém. Não é diferente para ninguém. Bom, a gente refletindo aqui, né? Quanto custa, né, você não avançar na direção do seu sonho? Às vezes por medo, né? Por não querer sair da zona de conforto. E no fundo você não tem garantia que vai dar certo, mas você resistindo, né? Focando naquilo que você gosta, você tem uma jornada que pode estar bem mais relacionada com o teu propósito de você atingir um objetivo ou fazer diferente, né? Exatamente, Jorge. E então, se você se inspirou aqui, né, nesse momento, compartilha esse episódio, né, Josi? É sensacional. Se alguém quiser te encontrar, bom, e você ainda tá mais pro sul, né? Mas como é que faz? A gente vende pro Brasil inteiro, viu? A gente entrega e-commerce, marketplace. É só me seguir nas redes sociais, Josi Richter _. Tem também a Omni School Club, que é a nossa escola. E nós temos, então, aí os T Cosméticos, vendemos para o Brasil inteiro. Muito fácil conversar com a gente, conversar comigo, me chamar no direct. Não, muito bom. Aqui todo mundo que participa do podcast, eu vou dando um livro, né? Aham, eu tava de olho nele já. Isso daqui, e assim, eu pego, eu tenho vários, né? Eu vou pegando um pouco pelo tom da conversa, que como vai fluindo, né? Perfeito. Qual tu escolheu para mim? Eu escolhi um chamado Inabalável. Opa, gostei! O Inabalável é um livro, eu fui o editor desse livro, são 13 histórias de superação, e a história, o que dá origem ao título do livro, conta quando eu fiquei 2 dias perdido no mar. O quê? Sério, Jorge? Sério? Meu Deus! Sabe, eu entrei pro clube do livro do Joel agora. Eu adoro ler. Vou ler. Muito obrigada mesmo. Corrente do Bem, o limite entre missão e resiliência. Muito legal. Obrigada mesmo, Jorge. Muito obrigada, viu? Muito bom. Obrigado você por ter participado. Né? E segue a gente no canal, compartilhe esse podcast, avalie a gente, né? E até a próxima. Né? Isso aí. Obrigada, gente.